Hoy no voy a... El tema del año sabemos que es vino nuevo, ¿no es verdad? Hoy voy a dar una pausa en el tema del vino, volveremos más adelante durante el año ese tema, porque hoy quiero hablar de algo que es muy presente en nuestros días. No voy a hablar del vino, voy a hablar del viento. Mirar en la pantalla esos nombres: Alice, Benjamin, Cláudia, David, Emília, Francis, Gorek, Harry, Ingrid, Joseph, Christine, Leonardo, Marta, Nils, Oriana. No es el nombre de la lista de tercero de primario, no lo es. Esa es la lista de las borrascas que han llegado a España desde octubre. Empezó con Alice en octubre. Y tenía esa idea, ¿no?, de que las borrascas siempre llevan nombre de mujeres. No es verdad. Pero que no me había fijado es que ellas van por orden del alfabeto. Mira, ahora estamos con Oriana, letra O. Después le tocará la semana que viene la P. A lo mejor será Priscila, la borrasca, o otro nombre, o Pablo. No sabemos, pero vendrá ahí con letra P. A lo mejor será nombre de chico para, ¿no?, alternar, no sabemos. Pero seguro es que antes que se termine el invierno vendrá otra borrasca, eso sí, seguro. Pero aquí, en esos meses de invierno, el tema son las borrascas. Muchas borrascas nos traen mucha lluvia, mucha agua. Pero las últimas nos han traído mucho viento. Y no me acuerdo de haber vivido en mi vida, experimentado en mi vida, tantas rachas de viento tan fuertes y tan seguidas. Los más antiguos a lo mejor se acordarán, pero yo no me acuerdo de haber vivido con esa frecuencia y con esa intensidad. Delante de tanto viento, ¿qué hacer? Seguir las precauciones, buscar protección, no estar por ahí espacios abiertos, sabemos. O sea, si tenemos que enfrentar ventos, tenemos que tomar precauciones. Pero cuando somos fustigados por otro tipo de vientos, y quiero hoy hablar sobre esos otros vientos y hablar de cómo podemos protegernos de esos vientos. Y voy al texto que está en la pantalla, que Tino ha leído, pero solo voy a leer un versículo. Isaías 32, 1 y 2, perdón, voy a leer los dos primeros. Para a justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel hombre como refugio contra el viento, y como refugio contra la tormenta, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Hay una peli muy antigua y muy famosa llamada Lo que el viento se llevó. ¿Cuántos aquí lo han visto ya? Al menos una vez, ¿no? Es muy larga, ¿no? Scarlett O'Hara, ¿no? La historia de Scarlett O'Hara, Rhett Butler. Bueno, una peli muy antigua pero muy famosa. De ahí viene un poco la idea del tema. Y el tema de la predicación de hoy es lo que el viento no se lleva. El viento no se lleva aquello o aquel que está refugiado, protegido. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por todo que hemos experimentado desde la mañana con la escuela bíblica, de los adultos, de los niños. Oramos ahora también, dos adolescentes también, oramos por el culto infantil y oramos para que tu palabra sea en esta mañana enseñada, aprendida y practicada, Padre. Pasea en medio de nosotros como el viento, que ninguém sabe de dónde viene ni para dónde va. El viento de tu Espíritu en esta mañana pueda soplar en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos entender tu palabra, lo que queremos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, primeramente, antes de hablar de los vientos que podemos enfrentar, quiero contextualizar muy rápidamente Isaías 32. É um capítulo que traz uma profecia sobre um rei que vendrá para reinar com justiça e rectitud. Um rei que pondría as coisas em seu sítio. Um reino donde los buenos serão chamados buenos, reconocidos como buenos, e donde los malos serão reconocidos como malos. Não como hoje, quando muita gente tem el malo por bueno, y muchas veces el bueno no es reconocido. Entonces, ese reino de justicia, de rectitud, ese reino, por supuesto, ya fue inaugurado cuando Jesucristo vino y, a través de su muerte y resurrección,
también, pero sabemos que ese reino solo será consumado cuando Jesucristo vuelva para reinar junto a su iglesia. Y el versículo 2 que hemos leído habla que ese rey sería, entre otras cosas, como un refugio contra el viento, refugio contra la tormenta, como arroyos de aguas en tierras de sequedad, como la sombra de un gran peñasco en una tierra calurosa. Jesucristo es ese refugio, por lo tanto, como dice la versión de la Reina Valera que he leído Tino, escondedero, refugio, escondedero. Jesucristo es nuestro refugio contra los vientos que nos azotan por los caminos de la vida. Hoy quiero hablar muy rápidamente sobre dos tipos de vientos. Hay más seguramente, pero quiero hablar de dos tipos de vientos que podemos enfrentar en nuestra caminata con Jesús. El primer tipo de vientos llamo de vientos de enseñanzas. Y hablo de ese texto que está en la Biblia, Efesios 4:14. Algunas versiones dirán vientos de doctrinas, pero voy a usar la NVI que dice vientos de enseñanzas. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso: así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Pablo aquí advierte a la iglesia de Éfeso con relación a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Las versiones bíblicas más antiguas dicen vientos de doctrinas. Allí en Éfeso, esas enseñanzas, como en todos los lados, peligraban dividir a la iglesia. A lo largo de la historia siempre ha habido muchos falsos. En el Antiguo Testamento estaban los falsos profetas, profetas comprados, profetas que profetizaban falsas profecías por encargo. Oye, te pago a ti y profetizas lo que a mí me favorece. Aquellos entonces que profetizaban para agradar a aquellos que les financiaban. Y en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, Jesús tuvo muchos enfrentamientos con los fariseos, falsos, líderes religiosos hipócritas, mentirosos. ¿Por qué? Porque enseñaban cosas que no cumplían. Ponían normas y reglas que a la gente, al pueblo, que ni ellos mismos podrían cumplir. Después que Jesús vuelve al Padre, la iglesia está en sus comienzos. El Nuevo Testamento habla, surgen ahí los falsos maestros. Iban de un lado a otro predicando falsas enseñanzas e incluso herejías. Iban ahí de un lado a otro creando confusiones, generando división en las iglesias en las cuales Pablo había estado. Cuando Pablo escribe las iglesias de Galacia, él advierte sobre esses hombres que haviam estado aí predicando outro evangelho que não de Jesucristo. Se vamos a Gálatas 1, 7 e 8, diz Pablo: não é que haya outro evangelho, sino que certos indivíduos estão sembrando confusão entre ustedes e querem tergiversar o evangelho de Cristo. Pero, advierte Pablo, aun se alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición, sea anátema, como dice algunas versiones. O sea, si alguien viene en nombre de cualquier otro y predica un otro evangelio distinto de lo que he predicado, de lo que he enseñado, que caiga bajo maldición, porque dijo Pablo, no hay otro evangelio sino el evangelio de Cristo. Ahora, mire, esses hermanos tiveram um excelente maestro. Os hermanos das igrejas de Galácia tiveram como maestro nada mais nada menos que o apóstolo Pablo. Pero aún assim, chegaram a ser engañados por um falso evangelho. E se passou com eles, pode passar com nós outros também. Quando se passam os tempos bíblicos agora, a lo largo da história, ha habido muitos falsos maestros, han aparecido muitas falsas enseñanças, passadas em falsas teologias ou teologias antibíblicas. O objetivo hoje aqui não é dar uma história de todas as herejias da igreja, porque não é o objetivo isso, pero quizás a mais conhecida seja a famosa teologia da prosperidade. Uma falsa teologia nascida nos Estados Unidos que ensina que se tu eres servo de Deus, tienes que ser rico materialmente. Ou seja, tienes que ter muita pasta, porque se Deus está contigo, Ele te vai bendecir de forma material. E sabemos que na prática isso não é assim. Bueno, também podemos falar de muitos movimentos carismáticos que han surgido uma e outra vez. Aí, alguns vídeos na internet, por exemplo, a unção de la risa,
Houve um movimento em los 80, 90, o movimento del diente de ouro. Quando aparecia o diente de ouro na pessoa, era na sinal de que essa pessoa havia sido bendecida por Deus de uma forma especial. Muitos movimentos carismáticos ou movimentos escatológicos, esses movimentos que a lo largo da história han predecido a volta de Jesus para o dia tal. Me acordo que quando era niño em Brasil, estava na igreja bautista e havia muito rum, porque um pastor chamado Leland Johnson havia predecido a volta de Jesus e o fim do mundo para o dia 27 de abril de 1988. Onde estavas tu? Muitos não haviam nascido em 27 de abril de 88. Pero se seguimos aqui é porque, por supuesto, o mundo não ha terminado. As profecias estavam equivocadas. E se estavam equivocadas é porque eram falsas profecias. Pero, meus irmãos, hoje pode parecer algo chistoso, pero em seus momentos, essas falsas enseñanças han enganado a muita gente. Muita gente derrou todo, largou todo, derrou trabalho, vendeu suas coisas, porque Jesus ia volver em 27 de abril de 88. E depois houve outros que tinham predecido outras fechas. Muita gente se deixou levar por ventos de doutrinas, ventos de enseñanças. A verdade é que a história nos ensina que os ventos vêm e logo se vão, pero sempre há muito dano. Sempre que vêm e vão, levam consigo a muitas pessoas, sempre generam confusão, sempre resultam em divisão da igreja, sempre resultam em perda de credibilidade para a igreja, sempre resultam em vergüenza para o nome de Deus. Mañana seguro vendrá outro vento. Mañana seguro haverá outra falsa doutrina, outra falsa enseñança, alguém dizendo que recebeu a última revelação do céu, alguém dizendo que é a reencarnação de Juan el Bautista, ou coisas assim. Mañana seguro vendrá outra ideia humana disfarçada da palavra de Deus. Por isso é importante sempre estarmos vigilando, velando em oração. Contra esses ventos, meus irmãos, não nos queda outra coisa senão refugiar-nos em la palavra de Deus. El Salmo 119 diz, 111, Salmo 119, 11 diz: guardar em nosso coração sus dichos, atesorar para não pecar contra ele. El Evangelho de Jesus, com sua sencillez e sua claridade, o Evangelho que nunca cambia, é nosso único e poderoso escondedero em contra de los falsos maestros e de las falsas enseñanças. Ou nos refugiamos em la Bíblia, la genuína palavra de Deus, ou seremos arrastrados por palavras de homens, por qualquer falsa enseñança de qualquer falso maestro. E hoje estão por aí enganando a muita gente, há tanto engano por aí. Se tu conectas em YouTube há buenos predicadores fieles, mas também há muitos malos predicadores com falsas enseñanças, enganando a gente, dizendo que lo que é a palavra de Deus, pero la verdade não lo é. Los vientos vendrão, pero a palavra do Senhor é uma roca inamovível que nunca será levada por esses ventos. El viento, e aí digo, lo que el viento não se lleva, el viento não se llevará jamás el verdadeiro evangelho. Los ventos tampouco se llevarão a aqueles que estão firmados em sua palavra. Los ventos de enseñança passarão. A lo mejor os hermanos aqui da igreja mais antigos han vivido muitos desses momentos. Los ventos vão, pero las enseñanças do Senhor, a palavra de Deus verdadeira, não passará. Dice: la hierba se seca e la flor se marchita, pero la palavra de nosso Deus permanece para sempre. Assim é. A pergunta nessa manhã é como tu vai a relação com a palavra de Deus. Quanto le estudas a palavra, quanto la estudias, quanto praticas. Quando o vento de enseñança empieza a soplar, serás tu bem protegido? Ou algum dia, algum desses ventos se lo levará a ti também? Espero que não, e oro para que não. Pero aparte desses ventos de enseñança, de doutrinas que são na realidade, quero falar em último lugar, segundo e último lugar, de outro tipo de vento que enfrentamos todos nós outros, e hablo aqui de los ventos que chamei ventos de circunstâncias. Ventos de circunstâncias. Em Mateus capítulo 7, a conclusão do Sermão del Monte, o sermão mais famoso do mundo,
Termina com a parábola, Jesus contando a história de los dois cimientos, não? Jesus disse que aquele que oye suas palavras e las cumple é como um homem prudente que edificou sua casa sobre a roca. E disse em Mateus 7:25: descendeu da lluvia, vinieron rios, soplaram ventos e golpearam contra aquela casa, pero não caiu, porque estava cimentada sobre a roca. E Jesus, por supuesto, habla de la outra cara da moneda. Aqueles que oem sua palavra, pero não a cumprem. Dijo Jesus: esses são como os homens insensatos, el que construiu sua casa sobre a arena. E que passa? Descendeu a lluvia, vinieron rios, soplaram ventos e vieram com ímpeto contra aquela casa e caiu, e foi grande sua ruína. Assim termina o sermão da montanha, o sermão mais famoso do mundo, com a imagem de uma casa caída, porque o homem havia construído sua casa sobre a arena. Pero entre tantas lecciones que esse texto nos traz, me quedo hoje com a realidade de que os ventos soplam. Disse Jesus: soplaram ventos. Os ventos sempre soplam. A realidade é que a lo largo de nossas vidas são muitos os ventos que soplam sobre nossas vidas e nos fustigam. Todos nós enfrentamos esses torbellinos que nos afligem. E existem ventos de vários formatos, não? E de várias intensidades. Há, por dizer, ventos de todos os colores. Os ventos podem ser situações pontuais, passageiras, ou podem ser incluso épocas ou fases de nossas vidas. Esses ventos podem durar dias, meses ou incluso anos. Alguns ventos podem ser provas permitidas por Deus. Hemos falado sobre provas já recém. Provas para nosso crescimento. Outros ventos podem ser fruto de circunstâncias correntes da vida de qualquer pessoa. Outros ventos que enfrentamos muitas vezes são fruto de nossos próprios erros. O vento pode ser uma enfermidade. Quando vem um diagnóstico inesperado, vem um vento que nos hace temblar. Pode ser uma enfermidade física, pode ser uma enfermidade da alma, como uma depressão, por exemplo. O vento pode ser um trabalho em lo qual não eres valorizado, um trabalho mal pagado, pero tu não podes deixar esse trabalho aún. ¿Por quê? Porque necessitas de dinheiro para viver, pagar as contas. Ou o vento pode ser a ausência de trabalho, um que está no paro buscando trabalho e não encontra. O vento pode ser uma demanda judicial que não se resuelve. O vento pode ser uma injustiça que estás sofrendo. O vento pode ser a tardança em la resolução de tus trâmites. O vento pode ser o duelo de haver perdido a uma pessoa amada. O vento pode ser um hijo alejado de Deus e que se ha metido em malos caminhos. O vento pode ser uma desilusão amorosa, ou pode ser a decepção de uma amistade que te usou e te traicionou. Alguém em que tu has confiado e que ao final te ha deixado. O que todos esses ventos têm em comum é que nos hacen temblar as estruturas. Ventos que, como mínimo, generam incomodidade. Em alguns casos, generam medo. Ventos esses que sempre nos deixam cansados. Os ventos nos agotam, nos deixam queimados. E algumas vezes esses ventos têm poder de hacernos dudar. Hacernos dudar de nós outros mesmos. Hacernos dudar de nossa fé. Pode incluso hacernos dudar da presença de Deus, do cuidado de Deus. Uno se pergunta: se Deus está aqui presente para mim, se Deus me cuida de mim, por que estou passando por isso que estou passando? Esses ventos fazem-nos pensar que Deus já não está ali para nós outros, que Deus se ha ido. Ventos que nos fazem dudar de todo o que já hemos vivido com Deus. Ventos que nos fazem dudar de todo o que creemos, ao ponto de perguntar-nos se o que hemos vivido com Deus era real ou se era coisa de nossa cabeça. Se a voz que escutei naquele momento era a voz de Deus ou era coisa de minha cabeça nomás. Há ventos tão fortes que nos fazem incluso dudar daquilo que hemos creído durante muitos anos. E mais, quando o vento sopra muito forte, é muito difícil manter o ânimo. Pero quando o vento sopra assim de forte, a ponto de tentar destruir quem tu eres ou o que tu crees, acorda-te que há um refúgio, há um escondedero,
No se trata de un lugar. Nuestro refugio no es un lugar, no es la iglesia. Nuestro refugio es una persona y su nombre es Jesucristo. Lo que quiero decir es que cuando los vientos soplen fuerte de verdad, todo lo que podemos hacer y todo lo que necesitamos hacer es refugiarnos en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuanto más sopla el viento, más busquemos a Él, más busquemos a su palabra. Quanto mais sopra o vento, quanto mais forte, mais busquemos sua presença em nossas vidas. Quanto mais forte sopra o vento sobre tu vida, mais ores tu, mais clames ao Senhor em oração, dizendo: Senhor, esse vento me quer levar todo o que creio, quer levar todo o que sou. E oração: Senhor, esconde-me em tu presença. Senhor, esconde-me detrás de tu cruz, porque esses ventos podem soprar muito forte, e como soplam, mas acuérdate que nenhum vento é mais forte, por mais forte que seja esse vento, nunca poderá levar para lejos de ti Jesucristo. Há ventos que vêm e levam pessoas que creíamos que estavam com nós outros. Há ventos que vêm e levam amigos que já deixam de ser amigos. Pessoas que tu creias que podias contar e ao final descubres que não. Pero o vento, por mais forte que seja, nunca levará para lejos de ti a Jesus. Porque o vento não se leva, meus irmãos, e nunca se levará. O vento não se levará jamás a mi Jesus. Não se levará jamás também aquele que estiver escondido detrás da cruz. O vento não se levará la fé de aquele que estiver refugiado em la presença do Senhor. Pode levar muita coisa, pero não levará jamás a mim Jesus. Ele sempre estará aí. Ele é meu refúgio. A pergunta nessa manhã, concluindo: há algum forte vento hoje soplando em tu vida? Algum vento, alguma circunstância que te está deixando cansado? Algum vento que está levando tus forças e tu ânimo? Algum vento que por la noite, quando te acuestas para dormir, não dormes bem, porque está aí em tu cabeça? Há algum vento hoje que afrentas que incluso peligra levar tu fé? Só tu sabes. Pero se é assim, refúgiate em Jesus, escóndete detrás de la cruz de Cristo. E acuérdate, o vento com o qual afrentas hoje vai passar, porque os ventos sempre passam, vêm e vão, pero nosso escondedero, Jesucristo, nosso refúgio, é eterno. Concluo solamente repassando o que hemos visto hoje, alguns ventos que enfrentamos na vida. Falamos de dois tipos de ventos, e para resistir a esses ventos de enseñanças, a las falsas doutrinas, a los falsos maestros, a las falsas teologias, há que refugiar-se na palavra de Deus, há que esconder-se no Evangelho de Jesucristo. E para resistir a los ventos de las circunstâncias da vida, essas que vêm, que podem ser tantos tipos, há que refugiar-se em Jesucristo, em sua presença, em sua persona, em sua relação personal com Ele. Há que esconder-se detrás da cruz de Cristo. Ao final, lo que o vento não se leva. O vento não se leva, como hemos visto, a palavra de Deus. O vento não se levará o Evangelho de Jesucristo. O vento não se levará a nosso Senhor Jesucristo para lejos de ti. O vento não se levará a todo aquele que estiver refugiado na palavra de Deus e na presença de Jesus. Se o vento hoje já sopra tão forte ao ponto de creerte e já não puedes mais, acuérdate que nosso refúgio é Jesucristo. Jesucristo pode, com o poder de sua palavra, cessar os ventos, como aconteceu naquele dia, dentro de um barco, no mar de Galileia. Jesus se levantou, repreendeu o mar e os ventos, e aí, naquele momento, a tormenta cessou. Mateus 8:27, terminamos, leemos todos juntos esse versículo. Los hombres maravillados decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aún
los vientos y el mar le obedecen. Los ventos podem ser muito fortes, né? Pode ser como essas borrascas da semana, Oriana, News, pero não são mais fortes que nosso escondedero, Jesucristo. E se forem fortes, tão fortes a ponto de que nosso escondedero parece que não alcança, os ventos, por mais fortes que sejam, obedecem a sua voz. Porque no momento que Jesucristo decir, já está, o vento se termina. Sigamos creyendo, sigamos confiando, sigamos refugiándonos em aquele que é nosso escondedero, nosso refúgio contra os ventos de la vida. E que assim seja, meu irmão, que nessa manhã entrasse aqui pouco desanimado por situações que vive, que essa palavra pueda encontrar morada em tu coração e que puedas animar-te e confiar e saber que Jesus está aí, que todo o vento vai passar, pero Jesucristo não vai passar. Que assim seja e que por lo tanto Deus nos bendiga a nós outros. Amém. Nos ponemos de pé e terminamos cantando Tu Fidelidade, porque como sabemos, quando há eventos assim em nossas vidas que nos fustigam, há eventos que levam para lejos de nós outros pessoas em que havíamos confiado, pessoas com quem contávamos, pero Jesucristo em sua fidelidade sempre está.